Domingo, 16 de janeiro. Verso para memorizar. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2, verso 14. O irmão como redentor. Ouça Levítico 25, de 25 a 27. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem vendeu, e assim poderá voltar à sua propriedade. Levítico 25, 47 a 49. Se um estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo enriquecer, e se alguém do seu povo tornar-se pobre e vender-se como escravo a esse estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo, ou a alguém da família desse estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda possibilidade de resgate para ele. Um de seus parentes poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo poderá resgatá-lo. Um outro parente da sua família também poderá resgatá-lo. Ou, se tiver condições, poderá resgatar a si mesmo. Pergunta 1. Quem poderia resgatar alguém que tivesse perdido a propriedade ou a liberdade devido ao empobrecimento? A lei de Moisés estipulava que se alguém viesse a empobrecer, a ponto de ter que vender a propriedade ou a si mesmo para sobreviver, ele receberia a propriedade ou a liberdade de volta no ano do jubileu, o 50º ano, o grande ano sabático em que dívidas eram perdoadas, propriedades reclamadas e liberdade proclamada. Porém, como 50 anos era muito tempo, a lei de Moisés também estipulava que o parente mais próximo poderia pagar a parte que ainda era devida e, assim, resgatar seu parente muito antes. O parente mais próximo era também quem garantia que a justiça fosse feita em caso de homicídio. Ele era o vingador do sangue que perseguiria o assassino de seu parente próximo e o puniria. Ouça Hebreus 2, 14 a 16. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Pergunta 2. Como Jesus e nós somos descritos nessa passagem? A passagem nos descreve como escravos do diabo e Jesus como nosso Redentor. Quando Adão pecou, os seres humanos caíram sob o poder de Satanás. Como resultado, não temos por nós mesmos poder para resistir ao pecado. E ainda pior, havia uma pena de morte exigida pela transgressão, a qual não poderíamos pagar. Portanto, a situação do ser humano seria aparentemente desesperadora. Contudo, Jesus adotou nossa natureza humana e se tornou carne e sangue como nós. Tornou-se nosso parente mais próximo e nos redimiu. Não teve vergonha de nos chamar de irmãos. Paradoxalmente, ao tomar nossa natureza e nos redimir, Jesus revelou sua natureza divina. No Antigo Testamento, o Redentor de Israel, seu parente mais próximo, é Yahvé. Como experimentar a proximidade de Cristo? Isso é importante para a fé.